Oi, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro, e eu já estava com umas saudades de vocês, pessoal, desde a sexta-feira, dia 4, que a gente não se vê. Bom, vamos então para as nossas disciplinas de hoje, as disciplinas de quarta-feira, uma tarde com bastante trabalho, mas também com algumas atividades diferentes, certo? Bom, vou começar pela matemática então, certo, pessoal? Bem, hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, um novo capítulo lá na nossa apostila, né? O capítulo 9. E a gente vai falar sobre figuras geométricas planas e espaciais. Bom, a gente estava acostumado a falar lá do quadrado, do círculo, né? Agora a gente vai falar também sobre eles, mas vamos falar sobre as figuras espaciais, né? O cubo, certo? Olha aqui, ó. E vamos também, a gente vai se dar conta, gente, do quanto as figuras geométricas elas estão inseridas em tudo, né? Em todo lugar, nas obras de arte, nos prédios, nas ruas, enfim, na nossa casa, certo? Bom, então para vocês lembrarem, relembrarem algumas coisas e para a gente aprofundar um pouco o nosso conhecimento a respeito das figuras geométricas, a gente vai começar na página 51, então vocês vão dar uma bela lida, uma bela olhada, né? Tem bastante imagem, gente, já que a gente está falando das figuras, né? Vai aparecendo a imagem de cada uma delas aí, certo? Então vocês vão dar uma boa lida, vão marcar aquilo que vocês acharem importante, certo? Vão dar uma boa olhada ali nas informações, nos conceitos que estão sendo passados e vão realizar algumas atividades. No nosso Meet, claro, a prof vai dar uma bela explicada sobre isso e vamos corrigir as atividades, certo? É fácil, né? O difícil é lembrar cada nome de cada uma das formas, né? Quantos lados tem, quantas arestas, enfim. É isso que a gente vai trabalhar, certo? Matemática, então, é isso. Bom, minha galerinha, ainda temos português e humanidades. Essas duas disciplinas a gente já encerrou a nossa apostila número 2 e por isso a gente tá um pouquinho mais tranquilo, então, para trabalhar algumas coisas diferentes, certo? Bom, vou para humanidades então. Gente, em humanidades, vocês vão trabalhar sobre uma pessoa e sobre o que essa pessoa fez, né? Pela humanidade, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhar com liderança positiva e como exemplo de um líder muito positivo, vocês vão ler e vão trabalhar um pouquinho sobre Nelson Mandela, certo? Mandela que foi muito importante para a história da África, né? Claro, para a história do mundo todo, mas principalmente lá na África do Sul com a questão do apartheid, certo? Então vocês vão fazer uma leitura, vão interpretar, né? A prof tá colocando ali na Senec Digital para vocês o arquivo com isso e depois vocês vão pesquisar um pouquinho sobre a questão do apartheid, certo? Tá tudo explicadinho lá no protocolo e também na folhinha, tá bom? E por último e não menos importante, a disciplina de português, né? A queridinha da prof, fazia tempo que a prof não falava isso, que era queridinha. Bom, vamos lá então, né? Português, então, vocês vão trabalhar hoje de novo, vão dar uma olhada lá no NOAS, vão explorar. A gente trabalhou muito durante esse trimestre, então agora, ó, uma relaxada, né? A gente vai aproveitar para aproveitar o NOAS, né? Explorar lá os jogos, que alguns a gente não conseguiu trabalhar até agora, então a gente vai aproveitá-los agora. Então eu tô propondo para vocês uma atividade de cruzada, tá? De palavras cruzadas, onde vocês vão fazer a relação entre a imagem que está sendo colocada lá, né? E a palavra, colocar a palavra lá na cruzadinha. Lembrando que as pessoas vão ter que avaliar muito bem onde que vão colocar a palavra, porque não tá dito exatamente onde vai cada uma, certo? Então no nosso Meet de hoje, ó, nosso horário marcado, 4h30, a gente vai corrigir e falar sobre as figuras geométricas de matemática. A gente vai falar e vai debater um pouco, né, sobre a questão ali do Nelson Mandela, sobre liderança positiva, né, o quanto isso é importante. É importante ser líder? Claro, mas é importante ser um líder positivo, né, gente?
Não que a gente vai ser um líder e vai incitar os nossos liderados a serem brigões, né? A serem do mal. Não, bem pelo contrário, a gente tem que ser um líder positivo, que ensina os nossos liderados a serem legais, né? A buscarem sim os seus direitos, mas da forma correta, né? E por último, a gente vai falar um pouquinho também, claro, no nosso Meet, né? Sobre o nosso feriado, como foi, como não foi, quem passeou, quem não passeou, tá? Então vou esperar vocês 4h30 pra gente fazer tudo isso, tá bom? Ó, beijos e bom trabalho!